É que isso é um problema também, que eu acredito que a torcida tem, não sei se essa frase vai sair bem, mas tem um problema que a torcida tem, que tipo, não, o técnico só tem participação na derrota, assim. Tipo, Cara, o São Paulo ganha, o Rogério fez a substituição, o jogador que ele colocou fez o Tá gol. nem aí. Aí, nossa, aquele jogador é bom, fez o gol. Aí o São Paulo, o Rogério faz uma substituição, o jogador vai mal. Não, mas por que o Rogério vai pôr esse cara? O Marco Aurélio Cunha uma vez falou uma frase pra mim. Que ele fala, todo mundo tem seu jogador favorito, acha que o fulano do banco tinha que ser titular, acha que o titular tinha que ser reserva. Todo mundo tem sua opinião em relação a isso, certo? Uhum. Aí só o técnico não pode ter essa opinião, tá ligado? Nossa, é verdade. O técnico que é pago pra isso, ele não pode ter o favorito, ele não pode ter o que ele tem birra. Pô, cara, são relações humanas, óbvio. Quanto mais profissional o cara for e não deixar outras coisas afetarem, melhor. E às vezes as birras que a torcida fala, fulano tem birra com jogador X. Cara, a gente não tá vendo o dia a dia pra falar. Vou dar o Luciano, demorou um monte pra virar titular com o Rogério. Aí as pessoas achavam um absurdo. Cara, ele perdeu a pré-temporada inteira porque não chegou no primeiro dia de pré-temporada e se machucou. Até ele entrar em forma, até ele ter ritmo. Que é o que mas é o acontece- Luciano, e daí? Aí ele machuca de novo? Quantas vezes ele machucou depois? Não machucou, né? Ou machucou? Acho que não. Mas é o que acontece com o Galopo, com o Galopo não, com o Bustos e com o Ferrarese. Os dois estavam de férias, aí estão voltando. 3 meses de férias, Estão volta. voltando e Exato. tal. Nossa, não põe o cara. Não, E mesmo não assim, sei o quê. acho no que foi Luciano ainda faz um pouco de sentido, porque era um cara que já tinha dado retorno, Sim, já tinha dado sim. certo. Sim, tudo bem. Mas Tem o Bustos, você cobrar a entrada dele, pra mim é maluquice. Tem um porque... tuiteiro, que acho que é Rai54, não sei se vocês já se depararam com ele. Não. sei. E ele postou um levantamento disso. A galera fica falando que o Rogério prefere o Igor Gomes, Marcos Guilherme e Éder também. Éder, e em vez de Galopo, Bustos e Ferrarese. Aí ele levantou nos últimos 2 meses quem jogou mais os 3 gringos tem muito mais minutos do que esses 3 que a galera fala que o Rogério dá preferência. Então, tipo exato. assim, é infundado além de tudo. E aí vira aquela coisa, né? A pressa pra colocar o cara, aí você vê o Bustos entra... Faz nada, corre... Fez nada. Pô, os primeiros jogos do Galopo nada. com a bola, você dá pra ver que o cara tem uma noção, que o cara é corajoso, que ele arrisca, que ele tá toda hora na Exato. área finalizando. Pô, isso é importante. São Paulo precisa disso. Um cara que pode se desenvolver pra ser um meio-campista junto com o Nestor, dando mais sustentação ali, de mais peso. Só que, cara, os primeiros jogos dele, na hora que ia marcar, e ele entrou várias vezes no lugar do Igor Gomes, né? Tipo, aberto pela direita. Cara, era um desastre. Só que é um tipo de coisa que as pessoas não reparam. E tudo bem, porque nem todo mundo gosta de futebol pra ficar reparando nisso. Então não fica reclamando. Sim. Cara, eu o Igor penso Gomes isso. marca o corredor ali junto com o lateral, ou quando é 3 zagueiros, enfim, ele tá ali ocupando aquela faixa corre do o tempo campo e inteiro. tal. O Galopo ia marcar pra dentro, ia marcar, não sei, cara, claramente tava errado. E aí o Rogério falava na coletiva que ele ia precisar de mais tempo pra entender a tática. Cara, porque ele vem de uma outra cultura, ele jogava num time pequeno, de novo, provavelmente que jogava mais recuado, não tá tão acostumado a fazer um vai e volta que um time grande precisa fazer, porque se expõe mais. E agora começou um hate do nada no Léo, né? Nossa. Os jogadores O jogador que mais evoluiu na... O jogador que do evoluiu, elenco. que aprende... Outro dia eu ouvi, um cara respondeu pra mim no Twitter que... Falei, pô, mas o Diniz pegou um cara que nunca ia jogar na lateral, nunca deu uma assistência, nunca fez um gol, transformou num zagueiro confiável. É o melhor zagueiro do mundo? Não. Foi mal na final? Foi. Mas quem não foi mal também? Foi mal contra o Botafogo? Foi péssimo contra o Horrível, Botafogo. pior jogo dele. Mas até então, cara, ele vinha de 2 anos aí muito regular, titular com o Diniz, titular com o Crespo, titular com o Rogério. Aí a gente que sabe que é ruim. E outra, né? O único zagueiro que consegue sair com a bola no pé, Que é rápido. quebrar a linha. Cara, eu canhoto. gosto dele. Queria que tivesse um melhor? Óbvio que eu queria. Queria que o Sérgio Ramos estivesse no meu time. Queria que Dá pra achar melhor sem ser o Sérgio Ramos? Não, um cara, uma contratação milionária? Dá. Talvez o Ferrarese vá jogar mais que o Léo ano que vem? Talvez. Mas, cara... Não, e aí eu vi a galera do Twitter assim, imagina
você sair da Europa e ser reserva do Léo. Imagina você sair da Europa e ser reserva do reserva, que é o Éder. Você fala, mano, Tem nada a não tem ver. nada a ver, velho. E outra, né? Eu entendo a pressa do torcedor pra ver o cara em campo e tal. Mas, bicho, você... É engraçado, porque eu acho que hoje o torcedor tem que ter muito mais desconfiança na própria contratação do que na decisão do treinador. Porque, hoje em dia. Lógico. Porque, cara, se o Rogério não tá colocando ele, o cara chegou... O Rogério não é maluco, ele sabe que o cara foi contratado, Grupo City, veio com Não, bagagem. e de novo, ele tem as convicções dele, pelo amor, sabe? Exato. Tipo, Se o cara não tá jogando, é porque alguma coisa não está encaixando. sim, e pode ser, mas é porque o Rogério não gosta de jogador. É um fator, ué. Como o Crespo não gostava do... sei lá, o Diego Costa jogou pouco com o Crespo, e o Diego Rogério Costa jogou muito. pra caramba. Que mais? Quem caiu com o Crespo? O Igor Gomes caiu de rendimento com o Crespo, que o Rogério voltou a jogar bem. Depois teve uma queda de novo. Cara, isso varia muito. Sim. Com o Crespo, o Nestor era primeiro volante, com o Rogério ele é meia e participa de 20 gols na temporada. Tipo, Foda. cada treinador tem sua convicção Sim, e você sim. concordar ou não, beleza, é justo você resmungar na sua casa, você resmungar no seu perfil. Agora, Meu assim, problema é invadir o espaço do outro, cara. né? Então eu tô postando alguma coisa na minha rede social, falando a minha opinião. E todo mundo tem o direito de discordar. Sim. Mas eu não tô indo na sua falar que quando você posta alguma coisa que eu não concordo, eu não vou na de ninguém falar, nossa, que absurdo, você é burro. Aí a pessoa se sente no direito de ir na sua, né? E o pior é quando a imprensa como um todo reproduz essas opiniões baseadas no que você tem como preferência pessoal. Então, sei lá, o Rogério vamos supor que eu achasse na época do Diniz. Eu acho que o Diniz devia fechar a casinha e jogar na retranca. Então não vai acontecer nunca. Exato. O Diniz, eu, como um analista, não posso falar isso, porque isso nunca vai acontecer. O que eu tenho que analisar? Dentro do que o Diniz se propõe a fazer, onde estão os defeitos? O defeito tá porque a recomposição é descoordenada. Porque ele deixa o zagueiro exposto demais porque o primeiro volante recua junto e o outro avança, então fica um buraco no meio. Dentro do estilo dele, você tem que avaliar o que tá dando certo ou errado. E não falar assim, nesse jogo o certo era fechar a casinha. Não é assim, porque ele nunca vai fechar a casinha. Sim. Ou então quando um técnico faz uma substituição, né, que a gente já falou. E eu falei sobre isso ano passado, não foi nem num jogo do São Paulo. Hein? Palmeiras e Atlético Mineiro na semi da Libertadores ano passado. Que um monte de gente reclamou que o Abel retrancou demais e que não sei o quê. E reclamaram quando ele tirou, acho que o Dudu pra pôr o Verón. Não lembro qual foi. O Verón deu o passe pro Dudu. Né? Ele tirou alguém pra pôr o Verón. E todo mundo criticou na época. E aí eu falei, tem que tentar entender o que o técnico fez. Não tô falando que é pra defender o que o técnico fez. Tentar entender. Tipo, ele tirou um cara assim, assado, pra pôr um cara assim, porque ele precisava da jogada de velocidade, e o gol saiu exatamente assim. Aí teve jornalista grande. Nossa, quer dizer então que agora, para comentar um jogo, tem que adivinhar o pensamento do técnico. Não! Só que, você tá analisando o trabalho dele, você tem que tentar entender, com base no cenário do jogo e no que ele costuma fazer, o que ele quis com aquela substituição. E não assim, eu gosto do Bustos, queria que o Bustos entrasse. Tá, mas ele vai fazer o quê? Ele vai jogar no lugar de quem? Contra quem? Contra quem? O zagueiro é pesado, o zagueiro é leve, ou vai ter espaço pra ele como correr? Que ele tá fisicamente, que voltou de férias. Então, é que, assim, eu gosto, por exemplo, eu não tenho nenhuma base de estudo nas análises que eu faço dos jogos que eu assisto. Só que eu tenho essa parada. Tipo, eu assisto jogo com o Theo, e aí é isso. Eu falo, nossa, o Rogério, a gente sempre fala assim, tá acontecendo isso no jogo. Provavelmente o Rogério vai fazer isso. A gente não vira e fala, nossa... Pelo padrão do que ele costuma fazer. A gente não vira e fala assim, nossa... eu acho que tem que entrar o... A gente até fala, mas a gente sempre tem o contraponto. Não, pra mim tinha que entrar não sei quem, mas o Rogério vai botar. Mas a gente não fala assim, nossa, pra gente aqui tem que entrar o Luizão
no atacante pra fechar tudo. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então Não, a gente fala, pô... Aqueles jogos contra o Palmeiras na sequência lá do Brasileiro e da Copa do Brasil. O São Paulo jogou igual os dois jogos. No primeiro, jogou pior, porque, embora tenha criado mais, deu um monte de chance de gol pro Palmeiras ao longo do jogo. Só que segurou 1-0 até o fim. Cara, ele tomou a virada em 2 gols cagados. com 2 cruzamentos e tal. Ah, mas porque pôs o Miranda? Ah, porque... Cara, no jogo seguinte aconteceram exatamente as mesmas coisas e o São Paulo ganhou. Não, Sem e ele correr falou na risco entrevista- algum. E ele falou na entrevista, nesse negócio de, porque pôs o Miranda, porque tal. Aí ele falou assim, ó, dentro da área, eu tava com os melhores cabeceadores do elenco. E saiu uma E falha. saiu uma falha. Como que você vai saiu- adivinhar? que você vai... Tipo, as pessoas, até alguns jornalistas e tal, eles têm que pensar também que cada jogador tem ali sua característica, não é assim... Não, e Hoje é como se todo tivesse de- colocado todo uma detalhe criança. importa hoje. É. Pô, Todo Miranda, detalhe gente. importa. Miranda que entrou. Não é que entrou Não, sim, uma mas criança. tipo, todo jogador tem a sua característica. Você não pode pegar o Marcos Guilherme, que a característica é a velocidade, e pegar e falar assim, nossa, você vai jogar de 10, você vai tocar a bola só, você não vai correr. Você não pode... Cada jogador tem a sua característica e vai jogar ali na posição específica. Para não ficar só defendendo o Diniz e Ceni, vou dar um exemplo de Crespo agora. Na eliminação do Palmeiras na Libertadores, quando ele pôs o Sara de ala, né? Nos 3 zagueiros e o Sara pela esquerda. Cara, eu tinha informação de que o Sara estava treinando de ala desde o começo, desde que o Crespo chegou. Falei exatamente num capítulo do IESP, falei, ó, o Crespo tá treinando com o Sara de ala e não duvido o Lisieiro virar titular como primeiro volante. E foi o que aconteceu. Né? Não tô me gabando, mas tô. Por quê? Não importa o que eu acho. Eu fui entender o que eles estavam fazendo. Sim. E aí, só que o Sara acabou não jogando nenhuma vez, mas treinou em vários momentos como ala. O Reinaldo tava muito mal e o Crespo colocou o Sara de ala. Cara, e foi determinante pra aquela derrota? Não. Foi 0. No primeiro gol do Palmeiras, viralizou como culpa de quem? Do Daniel Alves, lembra? Sim, que Porque ele perdeu a deu bola. Não foi ele que perdeu a bola, foi o Arboleda. E quem O São Paulo Luan- marcava individual, né? Exatamente. O Crespo jogava com marcação individual. O trotezinho do Luan, não vendo o Veiga correr totalmente fora da trajetória que ele tava, foi totalmente determinante por aquele gol sair. Tem a Volpe também, tipo, o cara é destro, o cara é canhoto, caiu no pé direito dele, é mais fácil você guardar seu canto, porque é mais difícil o cara chutar cruzado. O Volpe quis adivinhar e o Veiga chutou em cima dele e fez o gol. Teve um conjunto de falhas, mas Sim. como já estava com a birra em cima do Daniel Alves, escolheu-se destacar que o passe do Daniel Alves para o Arboleda foi ruim. Sim. Sendo que o lance teve o Arboleda errando, o Luan, que é queridinho, ninguém pode criticar o Luan, né? Nossa, Não consegue entrar em forma e tal, e aí ninguém pode criticar. Aí o Lisieiro espirrava, nossa, vagabundo. Pô. E nem acho que seja o exemplo de atleta compenetrado na vida e na carreira, mas, cara, Eu acho 2021, ele fraco. quem jogou melhor em 2021? Luan Lisieiro. 2021? 21. Eu acho que o Lisieiro. Luan. O Luan fez o gol, Luan né? só fez Importante, o gol. legal, Não, amo. ele fez o gol da final e fez o gol no jogo de ida da Libertadores. Isso. Só que o Lisieiro, ele... Teve muitos jogos melhores. Fez o gol no final Luan contra o machucou Bahia. um monte de vezes, estava pesado, machucou, teve uma lesão grave, Não, o recuperou, não conseguiu entrar em forma, É. machucou de novo, agora não consegue entrar em É que forma. sabe qual é o problema? E aí é o Lisieiro, que é Que a o galera usa o baladeiro, que é Lisieiro. o não sei o quê. Só, se o Lisieiro não pintasse o cabelo, ele sim, não teria essa fama. tem esse fator também. Não, mas eu não sou contra, tá? Eu não sou contra Não, ele pintar eu o digo, cabelo. tem Só esse que, fator tipo, dessas pessoas que pensam assim. O Lisieiro pinta o cabelo, a galera... Nossa, não. O time desse jeito, o cara pintando o cabelo. Ah, isso é demais, me né? incomoda, velho. E aí o jogador acaba pegando isso. Os reaças da bola. Total. E aí os caras pegam esse tipo de pintar o cabelo e o cara joga um jogo mal, a culpa é do pintar o cabelo e aí já era, acabou. Sim. Tipo... Não tá por- focado. É. Vai.